はい、さい、皆さん、こんにちは。私は金城ビクトルと申します。どうぞよろしくお願いします。Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Victor Quinjo, cantor, compositor e pesquisador nascido em São Paulo, mais um neto da diáspora japonesa no Brasil, um neto da imigração okinawana para a América do Sul. Hoje eu vou falar sobre música popular nipo-brasileira e também apresentar algumas canções do meu trabalho. Eu tenho chamado de música popular nipo-brasileira toda aquela música e musicalidade surgida do aprofundamento dessa diáspora japonesa no Brasil. E também a gente pode pensar nos frutos da diáspora brasileira no Japão, né? Então, como que é a música que nasceu depois de 120 anos da imigração japonesa, em que os descendentes japoneses se misturaram de todas as formas na cultura brasileira? Qual é essa musicalidade? Ou melhor, quais são as musicalidades que surgem a partir desse encontro? Né? Então, com certeza, a música popular nipo-brasileira, e esse evento é um exemplo disso, ela é diversa. Ela tem diversas facetas, ela tem ingredientes do Japão e do Brasil com combinações bastante criativas e novas, e sempre se surgirão, eu imagino, novas musicalidades e novas identidades desse encontro. Para falar sobre esse tema, eu também queria refletir sobre dois conceitos importantes que eu desenvolvi e aprofundei no meu doutorado em Ciências Sociais, que eu defendi na Unicamp em 2015, que é o conceito de representação e economia geopolítica da cultura. O conceito de representação eu estou tomando emprestado do sociólogo jamaicano Stuart Hall. Stuart Hall, que é um intelectual negro morando na Inglaterra, né, e lecionando, né, numa universidade britânica, passou a se perguntar e a problematizar a questão da identidade no sentido de que nós precisamos refletir não somente sobre quem nós somos, mas também sobre como nós somos representados, ou seja, como os outros nos veem. Isso porque a gente constrói a nossa identidade também a partir das imagens que existem sobre a cultura da qual nós viemos, ou das culturas da qual viemos, e normalmente essas narrativas e discursos podem estar carregadas também de visões e de estereótipos, né? No Brasil, a gente sabe que os japoneses e os asiáticos, de modo geral, lidam com esse fenômeno frequentemente, né? Muitas vezes por conta de uma questão racial também, né? Por sermos amarelos, a gente é associado a determinadas características que a gente pode ou não se identificar. O segundo conceito é o conceito de economia geopolítica da cultura. Isso quer dizer que no mundo globalizado, as músicas, os filmes, os livros, os produtos da cultura circulam de um lado para o outro, certo? Só que esses fluxos, eles não são sempre, digamos assim, homogêneos, né? Eles são muitas vezes marcados por desigualdades, por relações de poder que informam também as possibilidades de um tipo de música ou de um tipo de filme circular ou não, né? Isso é um conceito que eu tenho usado para explicar porque raramente a gente vai ouvir uma música japonesa, por exemplo, na rádio. Por que a gente vai ligar a rádio ou a televisão e a gente provavelmente vai ouvir o inglês, talvez o espanhol, mas muito raramente o japonês ou o chinês, né? Ou, não sei, o paquistanês ou o árabe, né? Por que algumas línguas se sobressaem sobre outras nesse mundo da cultura? Então, esse conceito de economia geopolítica da cultura, ele pode explicar esse fenômeno por meio das relações econômicas e políticas que se estabelecem no mundo e se estabeleceram historicamente, né? E que colocou certas culturas como hegemônicas, né? Então é por isso também que quando a gente abre os livros de história, a gente provavelmente vai conhecer mais sobre a história, né, da Inglaterra, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e muito menos sobre a história da Índia, a história da Mongólia, a história da Arábia Saudita ou da África. Então, no século XXI, né,
em que a gente está buscando uma nova forma, né, de vida. A gente está vendo também com a pandemia como o nosso mundo está doente, né? Os problemas do aquecimento global, os problemas sociais que estão por aí em todos os lugares. E a gente precisa de uma renovação que é uma renovação também cultural, né? Ela passa pelo modo como a gente se vê e é visto e como a cultura pode circular. E a música, com certeza, é um dos modos mais poéticos e mais profundos, né, de a gente, enfim, se transformar, né, como sujeitos e também como país, como sociedade. A música popular nipo-brasileira, ela tem esse sabor, né, de encontro e de, digamos, de transbordar, né, as fronteiras de uma única cultura, de uma única identidade. No meu caso, eu considero também a minha música nipo-brasileira porque eu comecei a cantar quando criança em japonês, né? Os meus tios cantavam, minhas tias, meus avós cantavam e eu realmente me apaixonei também quando eu comecei a cantar aos 7 anos de idade. Então foi nessas múltiplas influências, né, que eu fui crescendo, então ouvindo música japonesa e cantando música japonesa, ao mesmo tempo tendo em casa ouvindo, né, meu pai era muito fã, né, e é muito fã de grandes nomes da música brasileira, do rock, da música clássica. E acho que a gente, né, criança, a gente vai absorvendo toda essa energia e essas possibilidades, né? E, enfim, eu cantei em japonês nos karaokês taikais, até mais ou menos quando eu tinha uns 12, 13 anos, que foi também quando a crise da identidade começou a bater mais forte, né? Então, eu sinto que naquele momento eu me afastei um pouco também da identidade japonesa e quis, né, assim, me engajar numa brasilidade, aprender mais sobre o samba, aprender mais sobre o que era esse país incrível que é o Brasil, né? Eu tive na época da faculdade, que eu estudava Ciências Sociais na PUC de São Paulo, Economia na USP, e eu tinha um grupo, né, que estudava canções tradicionais do Brasil. Então, principalmente a música regional, né, o que se chama de música regional, o coco, o maracatu, o baião, e eu ia nas festas do Boi do Maranhão, ali no Morro do Querosene, aqui em São Paulo, e ficava encantado com aquelas festas, né? E ao mesmo tempo, depois eu fui me dando conta que existia algo em comum entre aquelas festas e as festas okinawanas ou as festas japonesas que eu ia, no sentido de que, enfim, é a música diaspórica, né? Quer dizer, é o fato da comunidade maranhense se reunir e celebrar suas tradições e apresentar elas para os paulistanos, para os descendentes de japoneses, né? E eu acho que os japoneses e descendentes também têm um pouco dessa necessidade, né, de a gente cultivar e compartilhar algo do que é produzido, né, dentro das nossas comunidades. Acho que existe uma combinação possível, né, nessa nova culinária também. Às vezes eu penso na culinária nipo-brasileira também, que é o quê, né? São pratos, às vezes japoneses, com ingredientes brasileiros, porque são os ingredientes que existem. E a partir daí, né, surgem novos pratos também, desse encontro, dessa ressignificação. E isso, ano que vem, a gente vai comemorar os 100 anos da Semana de Arte Moderna, né, em que houve uma grande reflexão sobre a cultura brasileira, e acho que é uma oportunidade de a gente pensar também na cultura brasileira a partir da perspectiva japonesa ou asiática ou amarela, né? Porque muitas vezes a gente ficou de fora da formação ou da narrativa sobre a formação da cultura brasileira, né? Se falava sobre o mito das 3 raças, né? O branco, o negro e o índio que formam a cultura brasileira, mas nós também somos brasileiros, né? E a nossa música, a nossa identidade, o nosso trabalho também constroem esse país. E assim como eu considero a cultura Nikkei, nipo-brasileira, ou nipo-americana, ou nipo-argentina, também uma espécie de cultura japonesa, que é como a cultura japonesa e o povo japonês, né, se espalhou pelo mundo por meio de uma diáspora, e essa diáspora provocou encontros inéditos, provocou misturas inéditas, e hoje existe uma japonesidade brasileira, né, ou uma japonesidade havaiana,
que eu imagino que é muito singular, por um lado, por outro lado, tem um vínculo com o Japão bastante genuíno e profundo. Então, eu sinto que quando eu componho ou quando eu canto, mesmo que eu esteja cantando em português, porque eu aprendi a cantar em japonês e os meus mestres de canto foram japoneses, os primeiros, né? Eu sinto que existe um Japão, né? Dentro da minha voz existe talvez um modo, né, de abordar a canção que esteja ligado ao Japão e a Okinawa e a essa ancestralidade que, sei lá, torna também a gente singular, não é mesmo? Agora eu estou me preparando para o lançamento do meu segundo disco, chamado Terráqueos. E o Terráqueos é justamente o aprofundamento, né, o aprofundamento desse pensamento sobre identidade que transcende também as culturas, transcende as fronteiras dos estados nacionais, porque afinal, né, as nações, os estados, eles são invenções recentes, né, talvez algumas 300 anos, 200 anos. O mundo, enfim, ele é muito mais antigo, né, e as pessoas sempre circularam de um lado para o outro. Então, esse disco Terráqueos, que é um disco que eu também estou cantando em várias línguas, né? Ele é também para a gente se lembrar desse pertencimento a essa terra tão maravilhosa, né? Esse planeta tão profundamente belo, né? De uma beleza que às vezes a gente até se esquece de ver, né? O céu, o sol, as árvores, os rios, os mares, as montanhas, as pessoas. Como tudo isso é lindo, né? Como é bom viver. Eu acho que a pandemia a gente se lembrou disso. Como é bom viver, como é bom estar vivo, como é bom poder caminhar na rua e encontrar as pessoas e abraçar sua mãe, né? Ou seu filho, ou sua irmã, ou seus amigos. E como isso tudo é precioso, né? Pra gente, enfim, viver intensamente. Cada um de nós constrói a nossa identidade a partir da nossa experiência, né, dos nossos sonhos, da nossa história, da nossa memória. E todos nós, todas e todos nós, né, precisamos e devemos ser respeitados dentro dessa diversidade, porque a diversidade é a grande riqueza da humanidade, é a grande riqueza de toda a cultura, né? A cultura brasileira é diversa, a cultura japonesa é diversa, a cultura nipo-brasileira é diversa e a cultura do mundo é diversa. E isso, né, eu moro aqui num sítio aqui na Mata Atlântica e eu caminho nas matas muitas vezes e eu vejo que a natureza ela é linda, né, ela é bela e ela é viva por causa da diversidade, porque existe cada organismo, né, cada organismo terráqueo, cada planta, cada bicho tá ali e nessa bagunça, né, no fim, se cria a harmonia, se cria um ecossistema rico para que a mata, a floresta, ela possa superar diversas adversidades. Então, quem sabe esse não é um ensinamento também que a natureza tem para nos dar, né? O cultivo da diversidade na cultura brasileira, na cultura japonesa, na cultura nipo-brasileira e na cultura terráquea do século XXI. Abre caminho pelo mundo, abre caminho pela vida. Se parar por um segundo, divinável é o céu e a terra. Abrir o coração da gente, corpo, condição e a mente, a semente do presente. Cê pintou, cantou valente. Peço licença, minha senhora e meu senhora, pai, minha mãe das doces águas, Goiás, peço sua bênção. Eu vim de longe, vim de um reino do passado, pra plantar feijão, quiabo, milho, couve, amor e amor. Abre caminho pela vida,
de correnteza, pra onde irá será essa correnteza que leva a fruta madura? Algum dia vai, todo mundo vai, nessas águas se mistura. Lágrimas caem e correm pra terra, onde nascerão flores de verão, com a força pra gente lutar. Aqui na Sai, o Araí na Sai, Itsu no Hika na Osaka lágrimas, correnteza, pra onde irá será? E todo amor que existe, pra onde irá será? Essa correnteza que leva a dor e a amargura pro fundo do mar, onde o sal da paz faz o coração perdoar. Lágrimas caem e correm pro rio, algum dia vai, ventania atrás o mundo que a gente sonha. Aqui na Sai, o Araí na Sai, Itsu no Hika na Osaka Soyo. Quando chegam com as cores do coração, a gente quando canta poesia é oração. Essa correnteza, água mole em pedra dura, algum dia vai, todo mundo vai, nessas águas se mistura. Lágrimas caem e correm pra terra, onde nascerão flores de
descendo, correndo, trazendo, eu entendendo que a mata tem pra me contar. A mata diz com muito atento que os bichos lá estão se escondendo à medida que o homem chegar. Então eu perguntei ao rio se ele sabe como eu posso ajudar. Então eu perguntei ao rio se ele sabe como eu posso ajudar. Cê me vendo, cê sonhando, cê colhendo, cê plantando, cê sabendo, cê mudando, cê fazendo, cê cantando. Come to the river, 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 come to the river. みんなで川の道を行きましょう。きれいな水は大切なこと。川は人の気持ちと心。今は歌って一緒に踊ろう。Come to the river, come 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 to the river. Vem para o Tietê, vamos para o Tietê. Ai, do meu lugar, além do Quando eu canto de manhã, todo medo vai embora, todo medo vai-se embora, e só o amor. Quando eu canto de manhã, todo medo vai embora, todo medo vai-se embora, e só o amor, e só o amor, e só o amor, e só o amor fica na estrada. E só o amor, e só o amor, e só o amor fica na estrada. Adeus, saudade, não quero mais sofrer assim. Quero cantar por todas as manhãs da minha vida, espantando toda coisa ruim. Adeus, saudade, não quero mais sofrer assim. Quero cantar por todas as manhãs da minha vida, espantando toda coisa ruim.
espanta